Saudações, galera do canal Sua História. Eu sou o Daniel, para você que não me conhece, e hoje o vídeo do canal Sua História vai ser com a trans Leona. Vamos saber um pouco sobre a história dela, as dificuldades, preconceitos, o que ela viveu, e eu espero que você respeite. E é isso aí. Bora lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e venha fazer parte. E é isso aí. Bem, gente, vamos começar as perguntas com a Leona. Oi, gente. Então, Leona, como que você se descobriu? Bom, eu me descobri desde quando eu era pequeno, porque o meu jeito era sempre mais afeminado do que o normal. Então, a minha família sempre percebia o meu jeito, tanto que as pessoas nunca, assim, dava palpite, porque até então, querendo ou não, já estava muito nítido. Então, a minha mãe, ela sempre foi a pessoa que percebeu, só que ela tampou o sol com a peneira até quando eu quis me assumir. Só que, assim, a fase que eu descobri foi a homossexualidade quando eu virei gay, foi com 6 anos de idade. Aí, nisso, passou o decorrer do tempo. Com 12 anos, eu descobri que não era bem homossexualidade, que era o quadro que eu me encaixava, era trans. Aí foi na onde que eu peguei e assumi de vez. Aí nisso teve uma repercussão, né, na escola onde eu estudava, e nisso pegou e mais ou menos assim, deixa eu ver a palavra certa. Pegaram e teve um tipo de preconceito logo imediato, né? Porque querendo ou não, você vindo uma sexta-feira da escola vestida de menina, na segunda-feira você já ia vestida de menina. Então, querendo ou não, foi uma repercussão muito grande. Aí eu sofri 3 preconceitos por parte de 3 mães na sala de aula. E nisso, como eu já sabia dos meus direitos, eu coloquei no processo, porque querendo ou não, preconceito é crime. Além de falar que eu era aberração, má influência, que foi o que eu abordei, foi calúnia, difamação. Além de ser o que eu sou, que foi a minha opção sexual, que é o homossexualismo. E me chamaram além de ser o que eu era, da corzinha. Então foi preconceito racial. Então aí foi os 3 processos junto e eu acabei ganhando. E foi aonde que eu comprei o silêncio da minha mãe, que ela não aceitava. Aí foi aonde que foi mais ou menos o começo de tudo, que a minha mãe pegou e ficou calada, porque até então, querendo ou não, como que ela era minha responsável, foi ela que ficou recebendo até os meus 18 anos. Foi isso. Como foi pra você ficar na rua e explica também a diferença de ser trans e homossexual, né? Homossexual, assim. A diferença de ser trans e homossexual é que, assim, pra você ser trans, você tem que ser homossexual. Então, o começo de tudo foi igual que eu expliquei. Você tem que ser homossexual primeiro, se aceitar homossexual, pra depois você virar transexual, caso se for encaixar no seu padrão de vida, né? Então, pra mim poder diferenciar uma coisa da outra, levou um certo tempo, que foi igual que eu expliquei, dos meus 6 anos até os meus 12 anos de idade. Quando eu cheguei nos meus 12 anos, foi aonde que eu vi que os objetos, batom, roupas femininas, chamava mais a minha atenção do que as roupas de menino. Então foi aonde que eu virei trans, porque eu me sentia mais bem com roupa feminina do que com roupa masculina. Essa que foi a diferença. E o fato de eu ter ido para ficar em situação de rua foi pelo fato de, depois dos meus 18, eu pegar, não ter, assim, mais como a minha mãe não tinha mais precisão de dirigir a minha vida, eu era dona do meu nariz, mais ou menos assim, né? Eu peguei, saí de casa e fui seguir minha vida do jeito que eu queria, porque até então ela queria que eu fosse uma coisa que eu não me via num padrão, porque eu ia estar vivendo a felicidade que ela vive. Então, a felicidade dela ia estar em primeiro lugar, eu ia estar vivendo a vida que ela queria e a minha felicidade ia ficar na onde? Então foi aonde que eu fui parar na rua, por causa que até então não teve aceitação pelo que eu sou. Entendeu? Então foi mais ou menos isso. Aí eu passei uns maus bocados na rua, mas entre trancos e barrancos deu pra sobreviver, como vocês estão vendo.
Como você se superou? Bom, a superação, ela veio, não foi assim rápida, foi por etapas. A primeira superação foi eu conseguir me assumir para minha família. Porque, querendo ou não, vamos dizer a palavra que o coletivo, né, a sociedade entende. Para sair do armário, você tem que superar e se aceitar. Então, esse foi o primeiro passo da minha superação. O difícil foi depois quando eu saí de casa. Porque até então eu tava numa situação que nunca se encaixou no meu padrão de vida. Eu não sabia na onde que eu tava entrando. Era uma coisa nova pra mim. Então eu não sabia como lidar com a situação. Então eu aprendi muita coisa, querendo ou não, assim, com os erros que eu fiz também, porque tem coisas que a gente aprende não só com os acertos, com os erros também, para não aprender a cometê-los mais. Mas até então eu quebrei muita cara com isso, mas eu consegui sobressair das situações. Tanto que quando eu tava em situação de rua, me meti no alcoolismo, acabei bebendo para esquecer um pouco os problemas. Aí teve a perda da minha mãe em 2014, que eu entrei em uma depressão profunda, tentei me matar, me joguei em cima da ponte, caí em cima do caminhão de palha. E nisso não tava conseguindo superar a perda. E aí foi uma superação atrás da outra, como a vida é assim. Quando a gente resolve um problema, sempre tem um outro na frente pra gente tentar superar. Então, assim, os obstáculos, eles sempre vão vir. A gente nunca acha que acabou por ali. Porque sempre é assim. A gente tampa um buraco, sempre aparece outro e a gente vai tampando e é assim que a vida vai seguindo. E sobre a situação, assim, a superação melhor foi eu voltar pra onde que todo mundo me conheceu desde quando eu era homossexual. E o povo agora, assim, me respeita de boa, aceita a minha opção. Então, eu me sinto agora uma pessoa bastante satisfeita, gratificada, respeitada, porque até então, querendo ou não, no começo é uma situação bem difícil, mas até então, querendo ou não, com o decorrer do tempo, do mesmo jeito que eu amadureci, teve pessoas que teve o convívio, o preconceito comigo, já vieram pedir desculpa. Então mudou a opinião de questionar, entendeu? Viramos até amigos. Teve gente que eu já saí até na mão, na discussão, assim, a gente brigou feio, na porrada. E depois a gente agora somos amigos de boa. Então já nisso, como vocês se lidaram com o preconceito? Então, no começo, assim, era... Eu, por estar entrando numa etapa, tinha as coisas que eu não sabia lidar com a situação no momento. É mais ou menos assim, igual a entrevista agora. A gente tem que fazer uma preparação para saber o que vai se pronunciar, o que vai se falar, como se posicionar. E eu tinha coisas que eu decorava na cabeça, eu falava, se aconteceu isso, eu vou resolver assim. Não é assim, porque na hora do vamos ver, sempre acontece um imprevisto, então a gente sai daquela coisa que a gente cogitou na mente para falar. Então, nunca planejei nada. Eu sempre sobressaí das situações com um bom jogo de cintura, vamos dizer assim, a verdade, né? Então, assim, teve situações que a gente... eu já cheguei a chorar por muito preconceito, principalmente na escola. Aí eu chegava em casa, eu chorei. A primeira vez que aconteceu isso, eu chorei. Eu cheguei em casa, minha mãe pegou de vez. Eu pensei que a minha mãe ia me consolar. Minha mãe só me deu uma boa surra de novo. E falou assim, toda vez quando você chegar em casa, se você falar que apanhou, você também vai apanhar de mim. Aí foi só uma vez que eu apanhei e... depois nunca mais, é mais ou menos assim, chuva trocar não dói, toma lá da casa, comigo é assim. Então a minha formação de caráter, a minha opção, tudo misturado assim, eu devo muito, por mais que a minha mãe não me aceitou até o instante assim, antes dela morrer, eu devo muito a ela, porque querendo ou não, ela foi como meu pai também, porque até então, querendo ou não, a minha mãe me criou, eu e meus irmãos criou sozinha, então ela foi como se fosse minha mãe e meu pai. Então, graças a Deus, a superação agora foi muito, assim, tá sendo muito tranquila, o povo me respeita mais. Lógico que tem sempre aquelas pessoas que soltam piada, mas até então entra por aqui e sai por aqui, porque até então, enquanto tá falando, não tô nem ligando, porque até então...
Antigamente eu vivia muito estressada. Eu já falava, o que é? Você tá falando comigo? Ou então eu já olhava, tá olhando o quê? Agora não. Tá falando, tá olhando, tudo bem. Mas até então, quando vim pra agressão física, aí acho. Qual a mensagem que você diria para as pessoas que estão se descobrindo agora e para as pessoas que têm preconceito? Então, para as pessoas que estão se descobrindo agora, o que eu diria é assim: a pessoa tem que primeiro se aceitar, porque teve situações que já teve amigas minhas que descobriu a homossexualidade, foi para transexualidade e depois voltou para homossexualidade. Então é um fato que você se descobre, não é assim de um dia para o outro, é o tempo. Então o tempo é o melhor tempo para você, é o melhor remédio para você se aceitar. Então você vai começar a descobrir se realmente o seu gosto, o seu corpo, a sua, vamos dizer, a sua essência vai ser pro lado feminino, pro lado masculino, pro lado do homossexualismo, pro lado do transexualismo. Então isso vai depender muito do jeito que você se adaptar no seu dia a dia. Então essas coisas não vêm assim de uma hora para outra, vai ser assim por etapas. A parte dos preconceituosos é assim. É só um resumo básico. Não julga ninguém hoje, porque amanhã você pode ser julgado. Só isso. Bom, gente, esse foi a entrevista com a Leona. Leona, eu quero te agradecer por você ter contado a sua história e mesmo sabendo dos preconceitos que as pessoas têm. E eu peço a vocês que for assistir o vídeo, ou compartilhar, ou mostrar para alguém de sua família, e etc. de situações, que respeite as pessoas e que, independente do que a pessoa acha de você, eu acho que você tem que ter ao menos respeito e nada mais. E acho que é isso que a sociedade precisa, e a gente deixar de cuidar da vida dos outros e cuidar da nossa própria vida. E acho que é assim que se encaminha para um futuro próximo de respeito às pessoas. Certo? Verdade. Viva a humanidade e viva a diferença, e eu vejo a vida melhor no futuro. Fica com isso. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado, tá? Se você não for inscrito, se inscreva no canal. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigado a Leona mais uma vez. Tamo junto. Valeu. Esse é o canal Sua História. Vai incomodar os preconceituosos. E tá ligado, né? Eu vou incomodar muito mais.